Bom dia, alunos. A nossa aula de hoje será uma aula de revisão com base na resolução de questões da atividade 5 sobre isomeria. Questão 1. Em relação aos compostos logo abaixo, todas as afirmativas são corretas, exceto... Então, essa questão aí você vai ter que marcar a alternativa incorreta, tá? Então, nós temos aqui um par de substâncias. Questões que envolvem isomeria, geralmente essas questões elas vão colocar 2, 4, 3, 6 substâncias, onde você vai comparar substâncias e identificar ali a isomeria, tá? Então, a isomeria ela vai estudar o fato de substâncias que apresentam ali a mesma massa molecular, a mesma fórmula molecular, e mesmo assim elas apresentam propriedades físico-químicas diferentes, tá? Então a isomeria ela é muito útil, por exemplo, na farmácia, na indústria, onde você tem ali substâncias que têm aplicações totalmente diferentes, mesmo apresentando a fórmula molecular, massa molecular idênticas, tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, a primeira coisa nessas questões é você identificar se de fato o par de substâncias que foi apresentado, eles apresentam isomeria, tá? Então, identifique o número de átomos em ambas as substâncias, tá? Então, se nós analisarmos aqui, ó, a fórmula estrutural, a quantidade de átomos aí de carbono, hidrogênio e oxigênio nessas duas substâncias, nós vamos observar que existe uma quantidade em comum igual, tanto de carbono, quanto de hidrogênio, quanto de oxigênio, tá? Então, se a gente for analisar aqui, ó, nós vamos ter um total de 5 átomos de carbono, ok? Um total de 12 átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio, tá? Então, ambas as substâncias aí, ó, elas têm 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio. Então, ó, eles são o quê? Essas substâncias são isômeros, tá? Eles apresentam a quantidade igual de átomos de cada um dos elementos que formam a substância, certo? Então, identifiquei, confirmei que são isômeros. Eu vou agora para a análise das alternativas. Tem a mesma massa molar? Sim, né? Se tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma massa molar. Tem a mesma fórmula mínima? Sim, né? Lembrando que a fórmula mínima é aquela fórmula que não pode mais ser reduzida. Ela alcançou a quantidade de índices, que são esses números menores, alcançou o valor mínimo possível, né? Então, aí, ó, C5H12O1 não dá mais para dividir esses números, não dá para simplificar mais esses números. Então, está na fórmula molecular que nós chamamos de fórmula mínima, tá? Então, letra B está correto. Letra C, são álcoois saturados. Verdadeiro, né? Como é que eu identifico aí que a função é álcool? Né? Pela presença da hidroxila, né? Você tem aqui a hidroxila, OH, tá? Então aí é a função álcool, ok? Vamos para a letra E. São isômeros de cadeia, né? Então, ó, são isômeros de cadeia, né? Será que eles são isômeros de cadeia? Então vamos identificar isso. Então vamos aqui, ó. Você tem aqui, ó, o primeiro, né? A primeira substância. Vamos mudar aqui, ó. A primeira substância, ó, que é essa aqui, observe que você tem uma cadeia e essa cadeia ela apresenta, ó, um carbono terciário. Esse carbono bem aqui, ó, ele é um carbono terciário.
Deixa eu ver se eu consigo. Isso, exatamente, esse aí, ó. Observe que esse carbono ele se liga a 3 carbonos. Toda cadeia que você tem um carbono terciário ou quaternário é classificada como uma cadeia ramificada, tá? Agora, se nós formos identificar a outra substância, tá? A substância aqui 2, nós vamos observar que nós só temos carbonos primários e carbonos secundários, que são aqueles que só fazem uma ligação com um átomo de carbono, ou então é aquele carbono que se liga a outros 2 átomos de carbono, tá? Então, toda cadeia que você tem carbono se ligando apenas a um carbono ou um carbono se ligando a 2, nós temos carbonos primários e secundários. Essa cadeia é chamada de cadeia normal, tá? Então, aqui nós temos uma isomeria de cadeia, tá? A primeira é uma cadeia ramificada, porque tem um carbono terciário, e a segunda substância é uma cadeia normal, porque só tem carbonos primários e secundários, ok? Ok, então a alternativa aí correta também, letra E está correta. Então só sobrou mesmo aí agora a letra D. São isômeros de posição? Não, não são isômeros de posição, tá? Para mim saber a posição, basta você ter como referência o grupo funcional, que no caso aqui é a hidroxila, né? Então, ó, vamos identificar aqui a contagem da cadeia, né? Tem que ter os menores números possíveis de acordo ali com o grupo funcional. Então, ó, carbono 1, carbono 2, né? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então você tem aí um total de 5 átomos de carbono e no carbono 2 você tem a hidroxila, tá? Nessa posição, carbono 2. E se nós formos fazer a contagem da outra cadeia, né? Sempre começando pelos de forma que você tenha a numeração com os menores números possíveis para o grupo funcional. Por exemplo, se você começa aqui, ó, se você começa da esquerda para a direita, você vai ter 1, 2, 3, 4, né? Vou melhorar aqui essa. Por exemplo, ó, 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Não estou conseguindo aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui. 1, 2, 3, 3 e 4, né? Então, se você fizer no sentido da esquerda para a direita, a hidroxila vai estar no carbono 3, né? Mas se você fizer no sentido inverso, da direita para a esquerda, olha o que vai acontecer, né? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, ó, de acordo com a numeração, com os menores números possíveis, a hidroxila também está no carbono 2. Tá? Então, em ambas as substâncias, em ambos os isômeros, a hidroxila ela encontra-se no carbono 2. Tá? Então, não tem uma isomeria de posição. Né? Então, está incorreto. Né? Eu não posso dizer que aí nós temos uma isomeria de posição. Certo? Então, aí a alternativa incorreta é a letra D. Segunda questão. A respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que... Então, mais uma vez, observe que essas questões elas sempre colocam 2, 4, 3 substâncias para você comparar e identificar se de fato são isômeros. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a quantidade de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio. Então, se nós analisarmos aí ambas as substâncias, elas têm um total de... Vamos identificar aqui a quantidade de carbonos, né?
Ambas têm um total de 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e apenas 2 átomos de oxigênio, tá? Então, essa é a fórmula molecular de ambas as substâncias, tanto a do item 1 quanto a do item 2. Então, eu identifiquei que, de fato, são um par de isômeros. Ambas apresentam a mesma fórmula molecular, apresentam a mesma massa molar, mas são substâncias de propriedades físico-químicas diferentes, tá? Então, vamos afirmar agora aqui a questão que é a alternativa correta, tá? Então, letra A. São isômeros de posição, tá? Então, para que haja a isomeria de posição, a substância ela tem que pertencer à mesma função orgânica. No caso aqui, não é o que acontece, né? Se você identificar aqui, o grupo funcional, no item 1 nós temos o grupo funcional chamado, aqui é o ácido carboxílico, né? Aqui a gente tem C+OOH, tá? Então aqui é o grupo funcional da função ácido carboxílico. Já aqui nós temos o grupo funcional da função que nós identificamos como éster, tá? C+O ligado ao oxigênio e o oxigênio se ligando a uma cadeia de carbonos, tá? Então, como são funções orgânicas diferentes, não tem como aí ter uma isomeria de posição, tá? Isomeria de posição, você tem a mesma função orgânica. Aí ele diz, são metâmeros, né? Ocorre aí a metameria, né? Então, o que é a metameria, né? Você tem a presença ali do heteroátomo, né? Você pode observar que no item 2, né, existe o heteroátomo, né? Você tem aqui, o carbono, você tem a presença do carbono, né, do oxigênio, você tem o oxigênio entre átomos de carbonos. Então existe aí a metameria, né, o heteroátomo, a presença do heteroátomo. No entanto, no item 2 não existe, né, um elemento diferente do carbono, como oxigênio, nitrogênio, que esteja entre átomos de carbono, né? No item 1 você tem átomos de oxigênio, mas eles não estão entre átomos de carbono. Eles não estão se ligando com 2 átomos de carbono ao mesmo tempo. Só estão ligando-se a apenas um átomo de carbono, tá? Então, a metameria só ocorre no item 2. Letra C. São isômeros funcionais. Bem, aqui sim, né? Aqui está correto, tá? A alternativa está correta. Por quê? Porque o item 1 você tem um ácido carboxílico e no item 2 você tem um éster. São que funções diferentes, mas mesmo assim são que isômeros. Apresentam a mesma fórmula molecular, mesma massa molar, mas apresentam funções orgânicas diferentes. Letra C, alternativa correta. Letra D, ambos são ácidos carboxílicos? Falso, né? Apenas o item 1 você tem aí o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Letra E. O composto 1 é um ácido carboxílico e o composto 2 é um éter. Não, não é éter. Cuidado, tá, gente, com essa palavrinha aqui, tá? Não é éter. O que nós temos aqui é um éster, tá? Olha aí o que uma letra causa, né, gente? Certo? Então, o item 2 é um éster, ou S, né? Cuidado, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Essa foi a correção da nossa atividade. Espero que tenha melhorado a compreensão. Bons estudos e uma ótima semana.